Hoje eu vim aqui responder uma tag, a tag Minha Vida em Livros. Vamos lá? Então, a primeira pergunta dessa tag rolou há um tempo atrás também, essa pergunta no Instagram. É um livro para cada letra do meu nome. E eu vou dizer que isso foi muito desafiador, porque Amanda tem 3 As. Então eu escolhi para o primeiro A, Amor e Gelato. Eu lembro que eu li esse livro e ele me deixou com muita vontade de conhecer a Itália. Cada vez que eu lia de algum lugar que aparecia no livro, eu era obrigada a procurar no Google. E eu me sentia muito na Itália enquanto eu lia o livro. Então eu amei demais esse livro. O segundo livro foi Mais Que Amigos. Ai, gente, é um romancinho, assim, gostoso, que eu lembro que eu li muito rápido, deixou meu coração super quentinho, então tá aí no M. E também foi um dos poucos que eu achei com M, tá? Então tá aí no M. No segundo A, então, que é a terceira letra, eu coloquei Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, e foi um livro que me fez pensar sobre muitas coisas, talvez tenha um vídeo no canal sobre ele ainda no futuro, mas me deixou muito reflexiva, assim. E se fosse eu na posição da personagem, sabe? O que eu faria? Então, o quarto é N, e eu escolhi Nebulosos. É um livro que ele tava no meu Kindle há muito tempo. Muito tempo. E cada vez que eu via a capa ou lia a sinopse, eu escolhia não ler. Porque eu pensava, gangue, nossa, vai ser pesado, nossa, não vai ser legal, vai ser tipo, ai, não sei, acho que vai ser mais um livro daqueles de máfia ou algo assim. E, gente, foi incrível, eu devorei esse livro, assim, foi muito legal. Foi rápido de ler, embora ele seja grande. E, ai, foi muito bom, sério, que livro. Na letra D, então, eu coloquei Daisy Jones. Daisy Jones foi uma história que eu li muito rapidinha também, é muito gostosinha de ler, e eu acabei o livro querendo ouvir aquelas músicas, conhecer aqueles artistas, porque realmente parecia que eu tava vendo um filme. Mas, um documentário no caso, né? Mas eu fui assistir a série no Prime Video e eu odiei, eu não consegui chegar no final. Não me passou a mesma vibe que no livro. Não gostei, eu gostei muito do livro, assim, nossa, incrível, mas a série eu não gostei. Então, Daisy Jones and the Six, o livro, não a série. Pra mim foi muito diferente a experiência. E no último a Hipótese do Amor, porque assim, é um livro que quando eu li me representou bastante, porque eu tava na faculdade ainda e onde eu estudava, embora fosse majoritariamente alunas mulheres, ainda tinha muito preconceito, principalmente quando a gente fala em grandes animais. Eu fiz veterinária, né? Então, quando a gente fala em grandes animais, de mulher no campo, sabe? Eu sentia que a palavra da mulher não era tão forte quanto a do homem, principalmente se a mulher se arrumasse, sabe? Tipo, tivesse cabelo com luzes, ou tivesse um jeito mais meigo, ela não era ouvida. Então, foi um livro que me fez pensar bastante, e também aconteceu um negócio lá de publicação em artigo científico que não vem ao caso, mas que também foi tipo homens e eu fiquei de fora por ser mulher, a única mulher do grupo. Então, não gostei muito. Então, quando eu li o livro, eu pensei tipo, nossa, sabe? Então, a segunda questão da tag é: comente sua história de amor com os livros. Quando eu era pequena, eu lia não, né, porque eu não sabia ler, mas a minha mãe lia pra mim, meu pai lia pra mim, eu gostava muito de ver as figurinhas dos desenhos, dos livros, né, e eu lembro de alguns livros, mas depois eu fui crescendo e aprendi a ler e eu não gostava de livros. Eu normalmente tinha, tipo, leituras obrigatórias por semestre, e não eram leituras que eu gostava de fazer. Na 8ª série,
entrou um professor de português novo e ele não tinha um livro obrigatório por bimestre. Ele queria só que a gente lesse. Então a gente tinha que ler 300 páginas por bimestre. Se a gente não lesse, a gente ficava com 0 e acumulava o número de páginas pro segundo bimestre. Então, por exemplo, eu não li no primeiro bimestre, no segundo bimestre eu vou ter que ler 600 páginas e no primeiro bimestre eu já tive um 0. Aí se eu não lesse no segundo bimestre também, no terceiro bimestre eu teria que ler 900 páginas e eu teria o 0 do segundo bimestre, e assim por diante. Então, se eu não lesse em nenhum momento do ano, no último semestre, no último bimestre, eu teria que ler 1.200 páginas. E o primeiro livro que eu peguei foi um livro que eu peguei do meu pai. Imagina, eu tava na 8ª série, eu devia ter o quê? Uns 14 anos? 13 anos, 13 pra 14 anos. Eu peguei Ponto de Impacto, do Dan Brown, e foi horrível, horrível, eu odiei. E chegou no dia que eu tinha que apresentar, porque daí, tipo, ele ia perguntando: Fulano, me conta sobre a história. Beltrano, me conta sobre a história. E daí ele avaliava se tu leu ou não. E eu odiei, eu lembro que eu não cheguei no fim, e daí eu pedi pro meu pai me contar a história pra mim não ficar com 0. Mas eu tentei, mas assim, não era pra minha idade aquele livro, sabe? E aí tinha uma menina que ela lia muito, tipo, no primeiro bimestre ela leu, sei lá, 15 livros em 2 meses, sabe? Ela lia demais, ela era muito inteligente, a Sofia. E aí ela começou a falar assim: eu acho que você vai gostar desse livro aqui. E daí o primeiro livro que eu li, então, foi o Diário da Princesa. E eu lembro que eu gostei muito do livro e ela tinha a coleção inteira. Então, ela começou a me emprestar os livros. Aí eu li o primeiro Diário da Princesa, depois eu li o segundo Diário da Princesa, quando eu vi eu já tinha lido a série inteira. E aí, tipo, eu me apaixonei muito pela leitura, depois eu li uns outros, eu não lembro o nome dos outros. Eu li a série da Mediadora também, da Meg Cabot, que ela tinha, que ela me indicou. E era muito legal, porque ela já tinha lido esses livros, então eu conseguia conversar sobre isso com ela, sabe? E aí, eu não lembro se foi na mesma época, não sei se fui eu que comecei a pegar os livros emprestados, eu acho que sim, mas as outras meninas da sala também começaram a pegar os livros emprestados com ela. Então foi muito legal, porque a gente meio que lia a mesma coisa, a gente conseguia conversar e debater, e foi muito legal. E não sei se essa era a proposta inicial do professor, eu acho que não. Porque, por exemplo, os meninos, eles liam umas coisas muito diferentes do que os outros meninos liam. Tipo, alguns liam Harry Potter, mas nenhum tava no mesmo livro. E aí alguns outros liam Doutora Quest. Então era muito diferente, assim, o que eles liam. E a gente lia tudo uma coisa muito parecida, então a gente conseguia conversar e era muito legal. Eu gostei muito. E aí foi assim que eu comecei a ler. Aí eu mudei de colégio e não tinha mais essa amiga, mas aí eu comecei a comprar meus próprios livros. Então a terceira pergunta é: escolha um livro importante para sua vida. Um livro que tenha marcado uma fase ou evento específico da sua vida. Então eu escolhi 3 livros para essa resposta. O primeiro é Diário da Princesa, como eu comentei, foi quando eu comecei a ler. O segundo é muito engraçado, porque quando eu comecei a comprar meus livros, eu comecei por Crepúsculo, aí eu li Crepúsculo. Aí no final do Crepúsculo tinha o primeiro capítulo, eu acho, do Lua Nova. E quando eu li o primeiro capítulo do Lua Nova. E aí é bem, tipo, o negócio acaba quando o Edward sai. Tipo, deixa ela na floresta. Gente, eu chorei tanto, tanto. Eu passei a noite chorando. Foi desesperador pra mim. Aí no outro dia, meu pai acordou e eu falei: a gente precisa ir na livraria. E aí a gente foi na livraria. E eu peguei Lua Nova. Aí quando acabou Lua Nova, não tinha lançado ainda o Eclipse. E tinha esse final aí, mas eu não li, né? O início do próximo eu não li. E aí eu fui acampar, eu era escoteira, eu fui acampar, eu passei 1 semana e pouco em Foz do Iguaçu acampando. Foi nessa semana que lançou o Eclipse, assim. E na época não era comum ter celular, enfim. A gente tava em outro estado, tinha tipo um chefe que tinha celular e me deu uma crise de pânico, tive que ligar pro meu pai e tal. E daí o meu pai me acalmou pra mim continuar lá, porque eu queria voltar pra casa. E eu falei: tá bom, pai, mas
tu vai me buscar com um lanche do McDonald's e o livro do Eclipse porque eu quero ler. E aí ele me convenceu a ficar lá porque ele me prometeu que ele ia me buscar com o lanche do McDonald's e o livro. Mas assim, ele não me buscou com o lanche do McDonald's e o livro, ele achou, porque o lanche do McDonald's ia ficar, enfim, frio, né? Ele nos buscou e a gente foi direto pro shopping, daí eu comprei meu livro e eu comi o lanche do McDonald's. E tem mais um livro que me marcou muito, que foi A Good Girl's Guide to Murder, que foi o primeiro livro que eu li em inglês, foi o primeiro livro que eu comprei aqui, e foi depois de um surto, porque eu não ia conseguir ler nada e eu tava muito chateada com isso. Eu fui pra Bloomley sozinha, aí eu passei na Waterstones e eu falei, eu vou comprar. E aí eu escolhi ele, eu comprei e eu li. Então foi o primeiro livro que eu li em inglês, que marcou muito pra mim, porque agora eu leio muito mais livro em inglês, porque enfim, aqui é muito mais fácil ter livros em inglês. A quarta pergunta. Escolha um livro que representa uma forte amizade. Eu tô olhando pra lá porque o computador tá lá com as perguntas, tá? Eu trouxe aqui um livro que foi assim... A minha amiga viu um quote desse livro no Instagram. E ela me mandou esse quote com eu queria ler esse livro. Aí eu falei, ok, amiga, você quer ler junto comigo? Então, a gente compra, nós duas, e aí a gente vai lendo. Ah, e eu quero, porque ela não era acostumada a ler, e, enfim, não tinha essa rotina. Mas ela queria muito ler esse livro por causa desse quote. E eu falei, ah, não, de boa, vamos ler. Aí o livro se chama Besta de My Fair. Eu sabia que era sobre um serial killer, mas assim... Eu não sei o que eu posso falar sobre isso. Eu passei muito pano pro serial killer. Tem várias coisas que me marcaram demais nesse livro. Por exemplo, chá de hortelã. Toda vez que eu tomo chá de hortelã eu lembro desse livro. E pincel. Mas eu não vou falar o porquê, porque seria spoiler. Mas assim, eu passei muito pano por esse livro. E eu mandava mensagem pra ela. Eu falava, amiga, não é possível. Não tem como. Não. Amiga! E aí... Tipo, foi o único livro que ela leu durante o ano inteiro. E ela chegou no final. E era um livro grande, assim. E nem ela acreditava que ela tinha chegado no final. Obviamente, eu li muito mais rápido que ela. Mas aí eu esperava, tipo, o que tá acontecendo? Onde você tá lendo agora? Daí ela me falava, então... Não, pera, o próximo capítulo. Sério, foi muito bom de ler. Acho que foi a leitura coletiva que eu mais gostei, assim. Foi eu e ela. Foi muito bom, então... Cada vez que eu lembro, é uma coisa que liga a outra, sabe? Chá de hortelã me lembra o livro me lembra ela. Então, cara, é muito bom. A quinta pergunta, então, é um livro que me representa ou reflete algo sobre quem você é. Pra esse livro, eu escolhi Coraline. Mas eu vou explicar, calma. Não é que eu me identifique com a Coraline. Mas quando eu li Coraline, eu nunca tinha visto o desenho. E eu li Coraline próximo ao meu TCC da faculdade. E pro meu TCC da faculdade, eu tava fazendo uma coisa muito fora do normal. Na veterinária, quando as pessoas fazem o TCC, elas fazem o TCC normalmente, tipo, um estudo de caso, uma revisão bibliográfica, algo assim. E eu escolhi fazer uma coisa muito diferente. Eu fiz um aplicativo e analisei os dados desse aplicativo. E aí tem uma frase da Coraline que... Eu não lembro exatamente a frase, eu vou escrever aqui embaixo. Mas ela fala, tipo assim, se você tem medo, vai com medo. Mas, tipo, não deixa de fazer algo, sabe? Vai. E eu coloquei no meu TCC e, enfim, foi muito bom o meu TCC. A apresentação foi muito boa também. E aí é uma frase que me marcou muito. Então, por isso que eu escolhi Coraline pra essa. A sexta pergunta é qual foi o primeiro livro que você lembra de ter lido? Pra essa, eu vou responder o livro do papagaio, que é Paquito e Pequita. Acho que é isso, eu tive que perguntar pra minha mãe o nome, tá? Eu não lembro da história. Eu não lembro da história desse livro. Eu lembro das imagens desse livro. E eu lembro que eu amava muito esses livros quando eu era pequena. E eu acho que... Eu tenho 30 anos, eu li eles quando eu tinha, sei lá, 2, 3. Eu li, não, né? Minha mãe leu, eu vi as figurinhas e eu lembro deles até hoje, então eu acho que me marcaram demais. Então eu escolho esses.
E qual foi o livro mais importante que você leu até hoje? Eu acho que... Tirando Corin, aquelas brincadeiras, livro de anatomia veterinária. Eu acho que A Fortaleza Digital, do Dan Brown, me marcou muito também. Porque foi quando eu comecei a pensar que eu gostava muito de tecnologia. Agora eu trabalho com tecnologia e agora eu entendo muito melhor o livro, mas foi algo que despertou muito meu interesse para outras coisas, sabe? Então eu acho que foi muito legal ter lido e eu acho que eu li no momento errado, mas eu gostei muito de ter lido e me marcou bastante também. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, por favor, fique à vontade para responder, seu tag também aqui nos comentários. E se você gostou, dá um joinha, comenta se você já leu algum desses livros, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!